2 de Timóteo 3,16. Começa no 14. Ok? Diz assim, todos acharam? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo, através da instrumentalidade da palavra, fale ao seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Olha, nós tivemos a recuperação da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. A partir do século XVI, nós tivemos esse retorno às Escrituras Sagradas. Aqui nessa porta de Wittenberg, você vai encontrar duas figuras. A figura da Bíblia Sagrada, acima, olha aqui para essa porta de Wittenberg aqui. Tem a imagem de Jesus pendurado na cruz, mas nós cremos que ele ressuscitou, tá, gente? Se tiver algum visitante aqui, por favor, não interprete mal isso aí. Nós cremos que ele não está mais grudado na cruz, ele ressuscitou. Que a porta de Wittenberg era assim. Então, olha para essa imagem aí. A Bíblia está acima e abaixo está a tradição, ou seja, a confissão de fé, o que a igreja diz. E é justamente isso que nós temos como herança reformada. A Bíblia Sagrada como princípio de autoridade máxima nas nossas vidas. Somente na Escritura Sagrada a igreja tem a declaração revestida de autoridade de Deus por escrito. Somente ela é a fonte maior, suprema. O ensino da igreja não é infalível. Como na Idade Média, o sistema papal tinha todo o poder centralizador da interpretação, e o Papa era alguém infalível. O que o Papa dizia tinha que ser seguido. Os reformadores vieram e disseram, não, calma aí. O que a Bíblia Sagrada diz é a autoridade maior sobre as nossas vidas. Então, a autoridade de alguém que prega está adstrita às Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras. Não significa dizer que o ensino da igreja acerca das Escrituras deva ser desconsiderado. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, a minha Bíblia não tem nem comentário, porque eu só acredito nas Escrituras. Não, isso é um pensamento errado. Quando eu digo somente as Escrituras, eu não posso excluir os comentários que possam existir acerca das Escrituras. Eu não posso excluir o ensino que nós temos através da EBD, das revistas, de todo o arcabouço literário que está à nossa disposição. São facilitadores para uma compreensão melhor, uma melhor compreensão daquilo que se crê. Bom, quando eu digo que acredito somente nas Escrituras, primeiro, eu não estou anulando a autoridade das confissões de fé. O que nós temos que entender sobre somente as Escrituras é que o Papa
e qualquer pastor não é infalível. E que, por outro lado, o que a gente tem que aprender de Deus está aqui nas Escrituras. Existia naquela época os entusiastas, aqueles que queriam buscar revelações diretas, imediatas do Espírito de Deus, sem necessidade de procurar na palavra de Deus a fonte do conhecimento acerca de Deus. Como isso é perigoso. E como existem entusiastas hoje, e como existem pessoas que correm atrás de saber aquilo que Deus tem para o futuro. Cuidado. Porque se você talvez souber o que Deus tem para o seu futuro, você vai desanimar desde agora. Eu sempre digo, eu não quero saber do meu futuro, eu só quero saber que a graça do Senhor vai me sustentar até chegar lá. Eu não quero saber o que vai acontecer comigo, eu só quero saber que Deus vai me dar força para suportar tudo que vier na minha vida. Mas tem gente que não aguenta, quer saber do futuro, quer ir no guru, buscar, conhecer o futuro. Não faça isso. Você pode dar com o burro na água. Você pode ouvir alguma coisa que não tem nada a ver. Busque na revelação, nas Escrituras Sagradas, acerca daquilo que realmente importa para a sua vida. E isso já acontecia naquela época. Esse livro santo é em todas as coisas necessárias para o cristão, seja para mostrar a tão grande salvação em Cristo, seja para iluminar o caminho e mostrar o que eu tenho que fazer na minha vida. Claro que você não pode transformar a palavra de Deus simplesmente em princípios morais e éticos para viver. A palavra de Deus é muito mais do que princípios morais e éticos. A palavra de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você é salvo pela pregação da palavra de Deus, e você vive de acordo com a palavra de Deus, você nada mais, nada menos está fazendo do que seguir ao Senhor. Se identificar com o Senhor. Então a Bíblia não é uma caixinha de promessas, onde você tira, o que tem para mim hoje? Quem lembra das caixinhas de promessa? Eu chegava na casa de uma tia minha, ela dizia assim, antes de pisar aqui em casa, tem que tirar uma promessinha na caixinha. Não pise aqui em casa antes de tirar a promessinha. Às vezes eu tirava uma promessinha lá em Apocalipse, e eu, piquititinho, para entender Apocalipse era uma luta, irmão. E nem a minha tia conseguia explicar o que o texto do Apocalipse estava dizendo lá. E, meu Deus, todo mundo ficava ali, embolado naquela situação. E ela só dizia, vai, entenda esse mistério. Essa carta de Paulo a Timóteo, ela tem instruções a um jovem pastor. Preocupação de um pai. Paulo tinha uma preocupação de um pai. E a preocupação de Paulo era que Timóteo fosse formado em Cristo e no Evangelho. Como eu falei para vocês, a Bíblia não é um manualzinho de regrinhas para o dia a dia. Não é uma caixinha de promessas. A preocupação de Paulo era que tanto Timóteo quanto a igreja fosse instruído em Cristo e no Evangelho. O som da carta fala da vitória de Cristo sobre a morte. Paulo, preso, capítulo 2, versículo 9, aguardava o pior, diferente das demais cartas, e aguardava a execução. Paulo também condena os falsos mestres que haviam tido um êxito entre alguns tolos. Então Paulo sempre fala, cuidado com os falsos mestres. Primeiro apelo, capítulo 1, versículo 6 ao 2. Paulo fala a Timóteo,
para que Timóteo sofra pelo Evangelho. Capítulo 3 ao capítulo 4, Paulo fala que Cristo, agora, é o relacionamento que une pelo Evangelho, e que isso deve ser a vivência e prática de Timóteo. Capítulo 4, versículo 9 ao 18. A razão principal da carta. Paulo solicita a Timóteo que venha, o ajude. Por quê? Porque alguns o abandonaram, tão quanto Alexandre e eu, e Paulo também expressa o seu sofrimento pedindo ajuda. Bom, o texto, ele está inserido dentro do contexto do capítulo 3 ao 10, versículo 10 ao 4, versículo 8. E dentro desse contexto, nós temos aqui Paulo falando dos últimos dias, que seriam dias difíceis, dias de apostasia. Depois Paulo elogia Timóteo pela firmeza de Timóteo, do capítulo 3, do 10 ao 13. Paulo elogia Timóteo pela firmeza, mas ao mesmo tempo que Paulo elogia Timóteo pela firmeza, Paulo continua exortando. Tu está firme, mas permanece assim. Até quando Paulo elogia, ele exorta. Falando em firmeza, gente, isso é tão difícil. É claro que é a graça que te sustenta, meu querido irmão. Você não vai conseguir ficar firme pela sua própria força. Mas cuidado, porque a graça já está disponível para você. Mas mesmo a graça estando disponível, te dando toda a força e intrepidez, às vezes você ainda continua sendo inconstante nos relacionamentos, seja ele com Cristo ou com o corpo de Cristo e com a obra de Deus. A inconstância é algo terrível. Nós precisamos trabalhar a constância. Eu não estou dizendo para você que você seja um super-homem, invencível, que não chora, né? Que o homem não chora. Não. Eu não estou dizendo para você que você tem que criar uma aura de fortaleza, que todos vejam que você é uma pessoa potente, que resolve as coisas, que nunca se encurva diante das dificuldades. Não, não é isso. Mas a palavra de Deus nos conclama a vivermos uma firmeza nos princípios bíblicos, nos fundamentos das Escrituras Sagradas. Paulo falou, olha, alguns abandonaram. Alguns me abandonaram. Vem aqui, Timóteo, me socorre. Tu é um cara mais firme. Então venha, Timóteo, me socorrer. Porque alguns, perna para quem te quer. Jesus também viveu isso, lembre-se. Depois do Getsemane. A coisa começou a ficar feia para o lado de Jesus. A morte de cruz estava muito iminente. O negócio ficou difícil. Toda a popularidade que os discípulos viram em Jesus agora começa a desaparecer. E às vezes as pessoas que estão andando contigo, estão contigo num período da tua popularidade. Depois, quando a coisa começa a apertar, começa a dissipar um pouco. Com certeza os discípulos eles ficaram muito impressionados com o tamanho do envolvimento de Israel com Jesus Cristo. Onde Jesus passava, as multidões corriam atrás. Mas Jesus não queria popularidade. Jesus não queria que pessoas ficassem dessa forma com ele. Mas foi inevitável. Ele dizia, olha, vai, mas não conte a ninguém não que eu fiz isso, não. Vamos para o texto.
Em primeiro lugar, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A palavra de Deus deve lançar raízes profundas na vida daqueles que foram chamados para servir o Senhor. A pós-modernidade é um momento que o Zygmunt Bauman vai falar que é o momento da sociedade líquida. As pessoas não se prendem mais a estruturas sólidas. As pessoas não se prendem mais a questões tradicionais, como família, igreja. As pessoas não respeitam mais a figura dos representantes do Estado, seja um delegado, seja um policial. Bauman vai dizer que essa sociedade é uma sociedade líquida, ou seja, ela não é sólida no seu pensamento. As pessoas não querem mais trabalhar com a história. Olha, o meu sonho era conhecer a árvore genealógica da minha família, pelo menos até o século XV. Eu gosto dessa coisa de história. 9º flashback. Chegando no 10º. 16º. 13 anos de casado. Eu tenho um fetiche com esse negócio de 15º, 16º. História. Fetiche no bom sentido. Eu gosto dessa construção histórica. Eu gosto da tradição. Eu amo dizer que estou há tantos anos fazendo a mesma coisa. Eu não idolatro isso, mas isso mexe comigo, porque isso me ensina que as coisas não são construídas da noite para o dia. Isso me ensina que nós precisamos ser mais firmes naquilo que a gente se propõe a fazer. E as pessoas, elas não são firmes naquilo que elas propõem a fazer. As pessoas começam alguma coisa e desistem muito rápido. Tudo que as pessoas começam, elas desistem muito rápido. Isso que eu digo, não vou criar um discurso contra o casamento, mas pensa bem antes de casar. Depois, pense bem antes de fazer qualquer coisa na vida, meu querido irmão. Você não precisa criar uma estrutura de invencibilidade, de pessoa super, hiper. Não. Mas as pessoas que estão ao seu redor precisam olhar para você, precisam identificar em você que você é um homem que se possa ter um mínimo de confiança. Seu patrão precisa olhar para você, precisa entender, precisa olhar em você e enxergar alguém que pode ser contada. Eu posso contar com você. É claro que você vai errar nessa vida. Em algum momento você vai desistir de alguma coisa. Eu não estou dizendo que você nunca vai desistir de nada. Mas eu estou dizendo que você e eu precisamos criar estruturas mais firmes. Seja no Evangelho, seja naquilo que a gente desempenha no dia a dia, que glorifica ou não a Deus. Ou você acha que essa inconstância de passar por tantas empresas em um intervalo curto de tempo, isso glorifica a Deus? Se você está passando por várias empresas no mesmo ano, isso não glorifica a Deus. Tem alguma coisa de errado. Onde você vai, você não fica, você não cria limo. Conhece limo? Limo é uma coisa que dá nas frestas. Frestas. Lodo. Coloque isso para um bom sentido. Tem que criar lodo. Tem que criar. E Paulo faz esse elogio a Timóteo. Tu é um cara firme, Timóteo. Tu é um cara que depende da graça. Tu não é um cara que alcançou tua salvação por meio próprio. Foi Deus que te salvou. A graça continua sustentando. Mas tu é um cara firme. Me ajuda aqui, meu irmão. E assim no dia a dia a gente precisa. Nós precisamos de pessoas, não de pessoas perfeitas, mas pessoas que a gente possa contar. Será que você pode ser uma pessoa dessas? Olha aqui no meu olho, meu querido. Será que você pode ser essa pessoa que eu posso dizer, fulano, podemos contar com ele? Não é perfeito, mas é um cara, é uma mulher que não é inconstante.
A obra de Deus precisa de pessoas mais constantes. Eu sempre digo que a obra de Deus precisa primeiro do poder do Espírito Santo, depois precisa de ter um pouquinho de sangue no olho. Eu sou ligado no 220 volts. Se não for assim, não presta. Tem gente que está ligado nos 10 volts, aqueles 10 volts que coloca para carregar no carro. Você já parou para pensar que quando você coloca um carregador na tomada para carregar o seu celular, rapidamente carrega? Por quê? Porque tem 220 volts. Você já parou para pensar que quando você coloca o carregador no carro, você vai daqui até o plano piloto, e quando chega no plano piloto ainda está em 50%? Por quê? Porque 10 volts ou 15 volts não são suficientes para carregar o seu celular, que tem 10 milhões de fotos e 10 milhões de vídeos. Então, 220 volts é importante para você. Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Eu liguei para um cara, meio-dia, o cara estava dormindo. Você não tem futuro não. Não tem futuro não. Se ligar para um homem, meio-dia o homem está dormindo, a não ser que tenha passado na vigília, a não ser que tenha um fuso horário, pegou um voo daqui para o Japão, chegou lá, e dorme mesmo, ou daqui de lá para cá. No Evangelho também tem que ter isso, meu querido. No Evangelho também tem que ter isso. Assuma posições firmes no trabalho para o Senhor. Deixe que a palavra de Deus crie raízes profundas em você. Em primeiro lugar é isso. A palavra de Deus deve lançar raízes profundas nas nossas vidas. Você, Timóteo, permaneça fiel àquilo que você foi ensinado. A palavra de Deus tem que ser lida, estudada, traduzida, memorizada, meditada e incorporada na adoração da igreja. E ela vai te dar as instruções bíblicas de como você vai se parecer mais com Cristo. Ela vai te dar as instruções de como você vai cumprir a missão que Cristo entregou para a igreja. Ah, meu querido, a missão sofre tanto. Como é difícil lidar com o voluntariado. Como está difícil lidar com o voluntariado. Toda a palavra é inspirada, diz o texto. Toda ela. De Gênesis, Apocalipse. Deus é a fonte, é o principal autor. Escrita por homens, mas com o peso da autoridade divina. Ela não foi somente escrita por homens com o peso da autoridade divina, mas ela também, com esse peso, trouxe uma utilidade para nos capacitar. Ela não está distante de nós. Ela é útil para o nosso ensino, diz a palavra. Nosso ensino é baseado nas Escrituras Sagradas. Não é baseado em fábulas. Não é baseado naquilo que eu penso. Não é baseado em que o Lula diz ou que o Bolsonaro diz. São dois pecadores miseráveis, carentes da glória de Deus, carentes da graça de Deus do mesmo jeito. É baseada no que a nossa vida, a nossa jornada, o que você pensa da história, não é baseado no que Paulo Freire diz. Estuda um pouco mais sobre Paulo Freire, você vai identificar quem era Paulo Freire. Antes de dar muito crédito a alguém, estude sobre ele. Vai identificar o tanto de besteira que aquele cara falou. Algumas coisas ele acertou, mas outras, estude mais. Você lê uma revista, vai cortar o cabelo, lê uma revista, pronto, achou ali um pensamento de qualquer outro cara e você pronto, você acha que encontrou o último biscoito do pacote. Mas você não para ler as Escrituras Sagradas. Uma revista, essas revistas de fofoca, gente, para falar de revista de fofoca, que porcaria está virando os nossos jornais. Os nossos jornais estão virando uma nhaca. Eu tenho lá, celular, revista
que aparece lá, veja, isto é, não sei o quê, que antes tinham alguma coisinha escapava, mas hoje é notícia de fofoca. A Anitta fez isso, isso e aquilo. Eu quero o diabo de saber de Anitta, cara. Tem uma notícia de economia, a notícia sobre o empreendedorismo no Brasil. Fulano de tal se separou de Beltrano. Naldo pegou a Moranguinho e bateu na Moranguinho. Não quero saber disso, não. Quem é Moranguinho? Quem é Naldo? Vai aqui na QS11, você vai ver um tanto de homem que faz isso com mulher. Coisa chata. E tem gente que pare para ler coisas melhores. Baixe um Kindle no seu celular, no seu iPad, no seu coisa. Leia. Se dedique. Ocupe a sua mente. Você tem que ler muito. Coisas boas. Coisas que vão edificar, coisas que vão te trazer ensinamento. No mínimo, você tinha que ler um livro por semana. No mínimo. Um livro por semana. Pastor, o mercado está difícil. Pastor, está difícil. Está fechado. Está fechado para o... Sabe para quê que está fechado? Para os incompetentes. O mercado só se fecha para a gente incompetente, que não se treina, que não se capacita, mas o que eu vejo, por exemplo, os especialistas da economia dizendo é que para pessoas que têm uma capacidade, pode até ficar um tempo desempregado, mas uma hora a coisa pega. Para no tempo. A inconstância, não reciclou. É hora de acordar e sacolejar, meu irmão. É hora de sacolejar. Existem boas oportunidades. Hoje existem sim. Mas os especialistas sempre dizem, falta mão de obra especializada. Falta pessoas que cumpram as exigências adequadas. O colega meu falou, meu sonho é ser piloto de avião. Digo, cara, começa o inglês. Primeiro passo. Já começou o teu inglês? Ele, não, e para ser piloto de avião, precisa só aprender a pilotar avião? Eu disse para ele, amigo, os comandos são todos em inglês. O maquinário é todo em inglês, é uma linguagem universal. Então tem que correr atrás. No Evangelho, Hebreus vai dizer, olha, era o tempo de vocês serem mestres e ainda estão ali no leitinho. Então é hora de despertar, meu querido irmão. É hora de despertar. A palavra de Deus é útil para o ensino. E esse ensino não é só a função da igreja, principalmente nosso, no dia a dia, no nosso lar. Os pais precisam tomar as rédeas. Estava dizendo para o nosso corpo diaconal, eu acredito no patriarcado. Eu não me considero machista, mas eu acredito no mundo patriarcal. E o mundo patriarcal só vai dar certo a partir do momento que nós, homens, tomarmos postura de homens. Tomarmos a rédea do culto da nossa casa. Depois da Revolução Industrial, a mulher começou a ocupar espaço. Depois da Revolução Industrial, a mulher começou a ocupar um espaço que não era dela. O homem sai para a indústria. E agora a mulher tem que levar a criança para a igreja. A ponto dos pastores do século XIX falarem, as mulheres são a coluna do lar. Um bocado de frouxo. Nunca eu diria um negócio desse. Eu fui criado por mulher, mas na minha mente sempre estava uma coisa me dizendo, eu precisava de um pai. Fui criado por mulher, meu irmão, mas nunca aceitei esse negócio. Honrei,
obedeci, mas na minha mente sempre ficava um troço assim, está faltando um homem aqui, eu não estou aceitando muito, eu aceitava as ordens, mas tinha hora que a opressão vinha. Foi chegando um momento que eu digo, opa, segura a onda aí, segura a onda. Coitado, as mulheres às vezes assumem essas posições não é porque elas querem, é porque elas se depararam com homens frouxos, homens bananas, que não têm ordem de comando dentro de casa. Os homens precisam acordar. A culpa do feminismo, a culpa é dos homens. Eu cheguei à conclusão. De tanto ler sobre feminismo, eu cheguei à conclusão. As mulheres se tornam feministas. As mulheres querem assumir muitas coisas. Mas é porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Os homens, eles fazem de tudo para botar a mulher para assumir. Ser pastora, ser isso, ser aquilo outro. A frouxidão. Uma vez eu conversei com a mulher, ela diz, olha, eu só virei pastora porque meu marido era frouxo, ele não queria pastorear. Eu disse, deixa eu conversar com ele. Eu digo, conversa com a minha mulher para ver se ela conseguiu fazer isso comigo. Não estou dizendo que eu sou machão, que eu sou melhor que ninguém, não. Eu descobri a fórmula. Eu descobri a fórmula. Eu não tive pai para me criar. Minha cabeça começou a dar uns nós. Eu comecei a identificar, comecei a estudar sobre isso. Depois eu comecei a estudar que, graças a Deus, eu fui criado por mulher que fez de tudo por mim, mas eu cheguei à conclusão de que as mulheres, quando assumem posições que não são delas, elas se tornam opressoras, se tornam muito mandonas. A figura masculina é muito importante. Eu não estou dizendo para você que, no seu caso, você não teve outra saída, que você tem que ser culpada e tem que ser execrada por conta disso. Não, louvado seja Deus pelas mulheres que fizeram, que cuidaram. Mas o que eu estou dizendo para você é que o mundo precisa, de fato, de verdade, de um ensino. E os homens precisam tomar essas rédeas do ensino. O homem dentro de casa, ele tem que ser aquele que diz, olha, vamos ficar todo mundo calmo, que Deus está no controle de todas as coisas. Tem mulheres que estão cansadas de dizer isso dentro de casa, elas não têm mais força de dizer isso dentro de casa. Meu irmão, em nome de Jesus, se converta de uma vez e assuma a sua posição bíblica, a masculinidade bíblica. A mulher vai se sentir tão mais confortada de ter um homem para ensinar dentro de casa. Você acha que mulher queria fazer isso? Queria não. A mulher, meu Deus, só o chuveiro sabe o que a mulher passa. Ela ali na frente dos filhos é forte. Na frente dos filhos ela mantém a compostura, mas quando vai para debaixo do chuveiro, meu irmão, o chuveiro chora com ela. Porque tudo que ela queria era uma pessoa que dissesse assim, vem cá, ajoelha todo mundo aqui, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Antes de uma alimentação. Calma aí, criança. Criança, quando vai para a mesa, sai avançando na comida. Aí o pai tem que dizer, epa. Ô, ursinho. Ô, urso, espera, vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor. O ensino do pai. Útil para a repreensão. Ou seja, a palavra não apenas evidencia o erro, mas é o agente a ser usado para refutar o erro. Ela é útil para o ensino, para a repreensão. Ela é útil para a correção, ou seja, depois que você refuta o erro, você indica o caminho correto. Você ensinou, repreendeu, ou seja, você refutou o erro. E agora você corrige, depois que refutou o erro, você diz, olha, aqui está errado, mas aqui é o caminho certo. Eu digo para vocês, o feminismo é um caminho errado. Vai levar a humanidade para a bancarrota. A rota da humanidade é a graça comum. É seguir o patriarcado bíblico. Porque foi assim que Deus criou. Deus criou o homem, depois criou a mulher. E quando Deus fez isso, Deus não criou nenhum tipo de acepção. A Bíblia não é machista.
Mas nós precisamos resgatar. A Bíblia fala de discípulos, a Bíblia fala de um corpo diaconal de homens. A Bíblia sabe o que diz. A Bíblia sabe o que diz. E outra coisa que eu queria orientar aqui. Nós precisamos respeitar as mulheres. Para que as mulheres comecem a enxergar de novo a posição do homem, nós precisamos respeitá-las. As mulheres só vão conseguir enxergar o patriarcado na Bíblia quando esses homens, esses patriarcas, respeitarem a mulher. Respeitar a mulher que limpa a tua casa. Respeitar a tua professora. Respeitar as mulheres na rua. Respeitar de todas as formas possíveis e impossíveis. As mulheres precisam ser respeitadas. Outra coisa que eu identifiquei no feminismo. O feminismo é uma resposta ao desrespeito do homem. Eu sempre ouvi isso dentro de casa. Homem não presta, homem não vale nada. Eu ficava bolado com essa situação. Mas não tem ninguém que preste, não tem nenhum homem que preste. Não, homem não presta. Eu digo, rapaz, tem sim. Tem sim. Tem sim. Na Bíblia tem uns cabras lá que não era perfeito não, mas eles deram exemplo. Jesus é o maior deles. Não, calma aí. Calma aí. Homem presta sim. Não é perfeito não, mas ele presta sim, ele pode prestar sim. Então eu descobri que a neura da mulher em relação ao homem, a pegada é essa. As mulheres não sentem segurança nos homens. E mulher vive testando o homem. A mulher sabe do cara que flerta. Sabe. Mulher é bicho danado. A mulher conhece homem galinha. Conhece de longe. Conhece. A mulher conhece quando o homem cumprimenta ela de forma diferente. Conhece. Ela fica calada para o marido não matar o abestalhado que faz isso. Mas ela sabe. Ela sabe. Homem não, homem é trouxa. Homem às vezes não vê nada. Porque mulher faz mais bem feito. Então o cara está pensando assim, a mulher, ó, cuidado, viu? Aquela ali, quem? Aquela ali, rapaz, ó. Cuidado. Homens, não estou batendo só em vocês hoje. Vamos levantar uma voz nos nossos lares. Homens, vamos levantar a voz na igreja. Isso é bíblico. As mulheres precisam voltar a respeitar os homens. Não idolatrar. Não achar que o homem é invencível, não é digno, é infalível. Não. Essa função bíblica do ensino, da correção, da educação na justiça, ou seja, a Bíblia é capaz de manter o homem firme no seu caminho. Levante essa voz dentro de casa, marido. Pai que está aqui, por favor, te peço isso, levante essa voz dentro de casa. Você não é perfeito, assim como eu não sou. Eu sempre digo para os meus filhos, papai não é perfeito, papai erra, e eu também peço perdão para os meus filhos. Eu erro muito com os meus filhos. Às vezes falo coisas que não deveria ter falado. Às vezes eu tenho que ir lá, é vexaminoso, né? Assim, aquela coisa, né? Vai lá, peça perdão para os meninos, que você falou uma palavra meio esquisita, aí você vai assim, meio desconfiado, perdão. Não, peça de... às vezes o pai tem que pedir perdão, tem que reconhecer, tem que sair do salto também, né? Aquela coisa. Mas nós precisamos resgatar isso. As mulheres fazendo reprodução independente. Por quê? Por que as mulheres estão fazendo reprodução independente? Uma vez eu vi a mulher fazendo reprodução independente, eu identifiquei. Será que a mulher tem algum problema com homossexualismo? Não. Ela não tinha nenhum problema com homossexualismo. Ela tinha um problema com o homem. Tinha um problema com o homem.
Esses dias eu vi no Instagram a pessoa publicando: estou grávida. E forever alone. A mensagem que a pessoa me passou foi: vou gerar essa criança e vou viver com ela sozinha para o resto da minha vida. O que ela está querendo dizer nas entrelinhas é: quem fez essa criança não vale o que come. E a minha resposta é: vou viver com essa criança para o resto da vida sozinha, sem depender de homem, sem depender de diabo de ninguém. Diabo do ódio dela. Isso é grave, meus irmãos. Isso é grave. Isso é grave. Vamos resgatar esses princípios a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu fiz esse link aqui do ensino bíblico com a questão do feminismo, do patriarcado bíblico, para você entender de quem é a postura. É nossa. Algumas lições finais eu quero extrair. Capítulo 1, Paulo fala: ensina Timóteo a guardar o bom depósito, ser fiel à sua vocação, guardar a sã doutrina. Segundo, ser um trabalhador aprovado, capítulo 2. Buscar a santidade. 3, entender que nos últimos dias serão dias de amor ao prazer, o hedonismo, serão dias onde as pessoas amarão o dinheiro, serão dias que as pessoas amarão a si mesmo, narcisismo. Capítulo 3, versículo 1 ao 9, nós temos 3 coisas terríveis: narcisismo, materialismo e hedonismo. O apego. É claro que você vive de questões materiais. Agora, o problema é o que você faz com aquilo que você tem de material. E do capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai falar: Timóteo, continue como você está. Continue o que você aprendeu. Nós vivemos num período pós-moderno de decadência moral, ignorância espiritual. Timóteo tinha um exemplo de Paulo, um exemplo de professor, pregador, evangelista das Escrituras Sagradas. A Escritura basta para aprender sobre Cristo e sobre a vida cristã. Ela é suficiente. Ela comunica tudo o que precisamos saber para aprender de Cristo e da vida cristã. É triste quando você vê pessoas que não cresceram espiritualmente. Continua procurando gurus para satisfazer as suas vontades, para conhecer o futuro, e aí vai. Ela é suficientemente formal. As partes menos claras são entendidas à luz das mais claras. Nós não temos um papa. Nós podemos ler a Bíblia individualmente, mas tome cuidado. Não despreze a igreja na leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia também é coletiva. A leitura coletiva da Bíblia se dá no culto, escola bíblica dominical, no culto noturno, onde nós juntos estamos aprendendo das Escrituras Sagradas. A Bíblia está acima, mas as confissões, elas não morrem, elas são didáticas. O ano que vem, a partir do último domingo de janeiro, nós vamos estudar a Confissão de Fé de 1689. A Bíblia está acima de tudo. As confissões não são infalíveis, mas a tradição não morre. A pós-modernidade vai matar as tradições. Tanto a tradição maior, bíblica, quanto qualquer tradição inferior. Nós precisamos resgatar o valor da tradição. Como eu falei para vocês, como eu queria conhecer a minha árvore genealógica. Eu tenho um primo que sempre soube que era adotivo. Chegou um momento da vida dele que ele quis conhecer a sua família. Ele quis conhecer a sua mãe e seu pai. Nós todos temos uma necessidade, um senso
histórico que é muito importante. A leitura precisa ser coletiva. Ah, não, eu leio sozinho, eu oro sozinho. Tudo bem, tudo isso você tem que fazer, mas faça isso no coletivo também. A Bíblia deve ser lida por todos, e todos têm acesso e podem interpretá-la, mas cuidado, porque muitas seitas surgiram de interpretações pessoais, desconsiderando o contexto de uma denominação. Denominação não leva ninguém para o céu. Você não vai para o céu por conta de uma igreja batista, presbiteriana. Mas é muito importante que você faça uma leitura em conjunto. Você faça a sua leitura individual, mas faça a sua leitura em conjunto com a igreja. Para que você não entre em parafuso. Para que você não confunda Garibaldi com balde do Gari. Então é muito importante. É muito importante. Nós podemos ter habilidades pessoais, mas não é o suficiente. O suficiente para a palavra de Deus e sua leitura é a humildade. É humildade. É se encurvar diante dessa palavra. Fugir da autossuficiência. Fugir da autossuficiência. Nossa tarefa é indicar para homens e mulheres a palavra escrita de Deus, na Escritura, e para a palavra viva, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra escrita de Deus nas Escrituras e a palavra viva, Jesus de Nazaré. O que é comum se torna incomum. A Bíblia nunca esteve tão aberta e ao mesmo tempo tão fechada. Quando algo está em uso comum, mas não é apreciado, é desprezado, isso se torna um perigo nas nossas vidas. É quando você chega numa casa e a Bíblia está aberta no Salmo 23, todo empoeirado. O Salmo 23 ou o Salmo 91 já está preto. É muito perigoso quando você aprecia algo, mas não experimenta aquilo. A Bíblia é preciosa não somente e não como um manual para uma vida feliz, ou uma cartilha sobre Deus, mas porque nela nós encontramos os panos nos quais Cristo está envolvido. Nela nós encontramos as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor meu e Deus meu, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nesse dia da Bíblia, eu quero te convocar nas refeições do lar, que você abra a Bíblia com seus filhos, nos cultos, nas orações, que a Bíblia seja sempre colocada à disposição. Que os pais peguem as tarefas dos filhos. Há um tempo desse eu não sabia de algumas tarefas que tinham acompanhamento do pai, mas depois que eu descobri que isso tinha que ser feito, eu nunca parei mais de fazer isso aqui na IBD. Então os pais, é importante que vocês peguem as tarefas dos filhos da IBD e acompanhem, faça com eles. Às vezes os filhos, eles dizem algumas coisas que nos deixam envergonhados. Às vezes o filho diz assim, pai, mas assim, isso aqui, mamãe e papai não está fazendo. É a hora do pai pedir perdão para o filho. Sim, filho, me perdoa. Nós vamos todos praticar. Teve uma lição da IBD muito interessante, que era cada um colocando as suas próprias falhas na lição da IBD das crianças. O pai tinha que colocar em que estava errando, a mãe colocar em que estava errando, e os filhos também. 4 bolinhas. E no final tinha uma oração para que a gente se arrependesse diante de Deus, diante dos nossos erros, e se arrependesse uns com os outros, pedindo perdão. O pai pedindo perdão para o filho, filho, me perdoa porque eu estou negligenciando isso. O filho pedindo perdão para o pai, pai, me perdoa porque eu também estou negligenciando isso.
Amém? Olha que lindo elas ensaiando, né? Aleluia. Família é tão maravilhosa, né, irmãos? Hoje, de fato, eu acordei tão apaixonado pela minha família. Tem dia que a gente fica se lambendo o dia todo, assim, né? Lambendo a cria, né? Vamos dizer assim. Aquele termo de lamber a cria. É tão gostoso isso. Muito obrigado, Senhor, pela família. Agradeça, meu irmão, pela sua família. Por favor, agradeça. Agradeça. E tome a postura de ensinar os seus. Mesmo que você erre muito, e você vai errar muito. Você não é perfeito. Mesmo você errando, você pode ensinar para os seus filhos. Isso é uma mentira. Dizer que a pessoa que erra não pode ensinar. Pai sempre ensina. Pai pode errar como for, mas é pai. Mãe pode errar como for, mas é mãe. Sempre pai e mãe podem e devem ensinar aos filhos. Sim, pastor, mas o exemplo fala muito mais alto. Para com esse discurso, eu sei disso. Só que a Bíblia não é só exemplo. A Bíblia tem coisas fundamentais de ensinar. Passa pelo exemplo, mas a Bíblia tem fundamentos fortes para ensinar. É igual que tem pessoas que deixam de evangelizar porque diz que o testemunho evangeliza muito mais do que a pregação. Outra falácia, outra porcaria que inventaram. Então quer dizer que pessoas de todas as religiões estão evangelizando, é assim? Porque tem pessoas de várias religiões que são pessoas aparentemente boas. Mas a verdade é que todos carecem da glória de Deus. Todos estão perdidos e carecem da glória de Deus. Então a pregação do Evangelho é fundamental para compreendermos a profundidade do nosso pecado e a profundidade da graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos.